Boa tarde, turma de Libras. Espero que esteja tudo bem com todas, né? Vamos lá, né, para mais um dia de encontro, né? Mais uma semana de aprendizado dessa língua maravilhosa, né? Que é a Libras. Então, vamos lá. Eu vou estar aqui passando para vocês os dias da semana e os meses do ano. Peço para vocês treinarem, praticarem, porque depois vai vir em forma de contexto e frases. Então, vocês precisam, treinar, tá? Todo dia para quê? Para aprender, né? Maravilha. Então vamos lá. Sempre friso, né? Caderninho, né? Caderninho simples, um caderninho que você esteja aí parado na sua casa, separa ele só para Libras, só para você fazer anotação, né? Do seu vocabulário, do seu léxico, né? Que são os sinais que a gente aprende dentro dessa língua, né? Porque eu preciso aumentar o meu vocabulário, o meu léxico para conseguir criar frases e estruturar, né? E conseguir ter um diálogo ali. Então, o caderninho, o sinalário, todos os sinais que vocês forem aprendendo, anotem aqui nesse caderninho, tá? Pode personalizar, colocar adesivo, enfim, é o seu caderno. Então, todos os sinais que a gente vem aprendendo aqui, vocês vão anotando. E vocês também, consequentemente, vocês podem estar o quê? Gravando, né? Ah, aprendi 10 listas de sinais hoje. Vou gravar no meu celular, vou me escutar e vou aqui, ó, transferir para minhas mãos. Também são formas de treino, tá bom? Então eu falo sempre, caderninho, sinalário só para Libras. As configurações de mão, tem que colocar todas as configurações desse caderninho também para você ir fazendo o quê? As suas anotações dos sinais que vocês forem aprendendo com aquela configuração de mão. Exemplo, configuração da mão em garra, que vai ter lá nas configurações de mão. Ah, a configuração da mão é assim, a mão está configurada em garra. Que sinal que eu aprendi hoje com essa configuração de mão? Querer. Querer é garrinha, então já é um sinal. Ah, eu quero. Já coloco lá no meu caderninho. Aprendi um sinal novo. Outro sinal com a mesma configuração de mão, garrinha. Sentimento, ó. Sentimento. Sentimento. Configuração da mão em garra. Mais um aqui, só pra gente colocar aqui no nosso caderninho. Empatia. É muito importante, né? Isso é algo que todos nós temos que ter. Por todos, né? Não só pelos surdos, pelos cegos, enfim, para todas as pessoas. Então, ó, se pôr num lugar, né? Empatia, ó. Então é isso aqui, ó, empatia, ó. Né? Sai de mim e vai para você. É eu me colocar mesmo no lugar da pessoa ali, ó. É aquela troca ali de sentimento. Não entendo, sua dor é minha dor. Mais ou menos isso, tá bom, gente? Então, ó, empatia, ó. Tá? Então é isso, caderninho. Então tudo que eu falo para vocês, coloque em prática, porque é próprio conhecimento de vocês. Eu apliquei esse método quando eu tive os meus cursos e super funcionou. Então, para vocês não será diferente, tá bom? Outra coisa que eu sempre falo, a pastinha, uma pasta preta com esses plásticos. Todo o material em PDF que eu for mandar ali no grupo, vocês vão fazer impressão e colocar nesses plásticos. Porque seu material de apoio, amanhã ou depois você precisa fazer o quê? Estudar, nossa, não me lembro. Aí você tem aqui, ó, suas pastas, tem a sua pasta, tem seu caderninho, seu sinalário, sua pasta com seu material PDF. Então, tudo isso é material de apoio. Por quê? Não vivemos a Libras todos os dias. Não temos contato com surdo. Então, quando eu não tenho contato com surdo, eu tenho que praticar como? Através dos estudos. Então, eu tenho que ter esse material de apoio e esse. E praticamente todos os dias fazer revisão daquilo que eu aprendi, tá? Pensar em Libras. A hora que você estiver na rua, você vê uma palavra escrita, você vai lá e faz a datilologia. Enfim, é praticar. É praticar diariamente, tá? Para quem quer chegar ao quê, ó? A fluência. Tá bom? Então, ó, pega a dica, tá bom, turma? Então, vamos lá. Hoje eu vou estar passando para vocês os dias da semana. Então, vamos começar aqui com os dias da semana, né? Então, os dias da semana, começa por qual dia, né? Pelo domingo, né?
Então, primeiramente, vamos aprender como que eu faço, como que eu represento semana em libras. Eu sempre gosto de ir na sequência, porque, vamos lá, aprendemos o alfabeto manual, né? O alfabeto manual que eu uso para fazer o meu nome, né? Vou apresentar o meu nome. E quando eu pergunto o seu nome, o alfabeto manual, como eu falei para vocês, é um empréstimo linguístico do português, né? Então, o alfabeto manual eu uso em que momento? Eu pontuei para vocês, né? Quando eu esqueço um sinal, quando eu vou apresentar meu nome, quando eu vou. Ah, tem um lugar que tem um sinal. Nossa, não me lembro. Você faz a datilologia, tá bom? Nome de rua, datilologia, tá? Então é nesses momentos que a gente usa esse alfabeto, né? Essas letras. Então ela tem que estar aqui, ó, fixa na minha mente, porque qualquer língua que eu venha aprender começa pelo alfabeto, tá bom? Então vamos lá. Aí aprendemos o alfabeto manual e na sequência vimos o quê? Os números, né? Os números ordinais, os números cardinais e os números quantitativos. E eu falei em que momento eu uso cada um, né? Tem pessoas que misturam tudo. Ah, usa o cardinal para ordinal, quantitativo, enfim. Pode acontecer, também não está errado. O importante é você entender ali a comunicação, né? Mas existe uma regrinha, uma gramática, né? Da parte formal da língua. Então, é bom a gente aprender também da forma correta, né? Então, eu pontuei para vocês, né? Que momentos eu uso os números cardinais. Quais são os momentos que eu uso os números cardinais? Para falar a minha idade, ó, esse é o sinal de idade, a minha idade, configuração da mão Y, e toca aqui, ó, no ombro, 2 toquinhos com o mínimo. Idade, quando eu vou falar o número do meu documento, né? Do meu documento, RG, CPF, título, enfim. Número do meu telefone também, eu uso os números cardinais. Número da minha casa, né? Quando eu falar assim, número da minha casa, ó, casa minha ou casa minha, né? Número, a minha é 85, ó, 85, tá? Então, nesses momentos que eu uso os números cardinais. E depois tem os números ordinais. Os números ordinais, eles são classificados da mesma forma dos números cardinais, porém, eles têm um movimento, né? Porque os números ordinais já diz ali, né? Número de ordem, de classificação. Então, quando eu falo números ordinais, exemplo, esse é o número 1, idade, número da casa, documento. Esse é o numeral 1. Mas quando eu falo de pontuação de lugares, de classificação, ó, primeiro, tem que ter esse movimento. Segundo, terceiro, quarto, então tem esse movimento, né? Já os cardinais é estático. 1, 2, 3, tá bom? Então eu peço para vocês ficarem atentos a isso. Ah, ele chegou, ó, ela venceu, ó, em primeiro lugar, ó. Parabéns, tá bom? É um exemplo, tá? E os números quantitativos. Em que momento eu uso os números quantitativos? Já diz, né? Para falar a quantidade de coisas que eu tenho, que eu possuo ali. Outro exemplo. Ah, cachorro. Ah, configuração da Wingarra de novo aqui, ó. Cachorro ou cachorro? Cachorro. Ah, cachorro, tenho 2. Quantitativos, que eu tô falando de quantidade que eu tenho. Ó, casa, tenho 3. 3. Então, é quantitativos. Sempre a gente representa ele assim, né? Que nem quando eu falo o quantitativo e os cardinais, ó, tá? Então, essa é a forma de representar. Tem gente que também faz com, em vez de ser com o dorso para frente, com a palma da mão para frente, tá? Mas aí, que nem a questão de falar assim, ah, mas se eu virar assim, não é o W? É o W sim, né? Mas ele tem um tranquinho aqui que faz esse movimento, W. É que nem se eu for falar 2, quantidade, ou 2, quantidade. Esse aqui é a letra V. Só que depende do que? Do contexto. Ó, o sinal de contexto, do contexto. Qual é o assunto ali que você está abordando? Você está falando de números de quantidade? Ou você está falando da letra V do alfabeto? Ou você quer fazer o nome? Então depende muito ali do assunto. Então, tudo depende do contexto, ok? Então, vimos
o alfabeto, os números ordinais, cardinais, quantitativos. E aí, na sequência, agora nós vamos ver o que? Os dias da semana. Por quê? É bom a gente vir pontuando, porque se você for ver bem, os dias da semana vem com os numerais. Então, eu gosto de sempre ir na sequência, né? Dias da semana, aí depois a gente vai para os meses, né? Então, vamos lá. Como que eu represento semana em libras? Semana. Então, tem algumas formas de representar. Mais usado? Sim, tem um aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Dias das semanas, ele é o numeral 7, tá? Para representar semana. Então, sempre eu vou fazer de dentro para fora, ó. Não vai se passar 7 dias, ó. Semana. Semana. Esse é o número 7, né? Ou 7 assim, ou 7 assim, não tem problema, mas é o numeral 7. E se você for ver também, aqui, ele é a letra Q, né? Do alfabeto. G, Q de queda, né? Do alfabeto. E aqui, lateral ou assim, 7. Vai se passar 7 dias, né? Então, é o dias da semana, tá? Outra forma de representar semana, configuração da mão em 2 ou em V. E essa aqui espalmado, ó. Você faz assim, ó. Ou assim, ó. Semana. Sempre com esse movimento, porque vão se passar 7 dias. Ou aqui. Vão se passar 7 dias. Ou tem gente que faz junto. Semana, tá? Semana, tranquilo? Eu uso esse. Mas aí vocês podem ver várias formas, tá bom? Então vamos lá. Então, dias da semana, né? Dias. Lembra, eu falei para vocês, configuração da mão em D. Se eu fizer aqui no espaço neutro e jogar para o céu, é sinal de Deus. Deus. Vocês podem já até anotar no caderninho de vocês. Deus. Mas aqui a gente está falando de dia. Então, é a mesma configuração. A diferença é o quê? É o ponto de articulação. Ele toca aqui na minha têmpora. E sai dia. Dia e Deus. Olha a diferença. Então, você tem que tomar cuidado na hora ali de você apresentar o sinal para você não confundir quem está recebendo a sua sinalização, tá bom? Então, ó, Deus sai do espaço neutro, não toca no meu corpo, já vai direto para o céu. E dia eu toco na têmpora. Dia. Dia e sai, ó. Dia. Então, dias da semana, tá bom? Então, vamos começar aqui com os dias da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, né? Então, vamos lá para o domingo. A configuração da mão é a letra D também do nosso alfabeto. Olha as letras aparecendo aí. Então, eu faço qual movimento? Letra D, eu posso fazer aqui na frente da minha boca, ó, e girando. Tá? Sentido horário. Aqui, então, você faz aqui, ó, domingo, perdão. Domingo. Ou no meu rosto, domingo. Domingo, tá? Esse é o sinal que representa domingo. Ou na boca, domingo, ou domingo aqui no meu rosto. Que o rosto da gente fica parecendo um reloginho também, né? Então, vamos lá. Domingo. Esse é o primeiro dia da semana. Próximo, segunda-feira. Então, segunda-feira representa o quê? A letra V e o numeral 2 quantitativos, né? Então, ele toca na minha têmpora para fazer segunda-feira. Então, ó, o meu indicador toca segunda, segunda, batidinha, 2 batidinhas é o suficiente. Segunda. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui é sinal de lembrar, lembrança. Ó. Lembro do passado, ó, lembrança. Ou também a disciplina, né? Disciplina ou disciplina, história, história. Então, a gente não está falando disso, a gente está falando de dias da semana. Então, aqui a gente está falando da segunda-feira. Então, é a mesma configuração de lembrança, disciplina, história, só que não tem esse movimento. É tocado aqui, ó, batidinha na têmpora, com o indicador. Segunda. Segunda. Tranquilo? Próximo dia da semana, terça, né? Segunda, terça. Então, acrescentou. Mais um virou terça. Terça. E tocando aqui, né, o indicador na têmpora. Terça. Aumentou aqui o mínimo, né,
batidinha com o indicador, quarta, aí vem a quinta, né? Quinta é assim? Não, né? A gente não representa o 5 com essa configuração de mão. 5 é essa configuração de mão, né? Então, ó, quinta-feira, o quinto dia da semana, quinta-feira, né? E depois, sexta-feira, a configuração da mão ela é em X do alfabeto. E eu faço isso aqui, ó, batidinha, né? Tá assim, eu viro. Sexta-feira, sexta-feira. 2 batidinhas é o suficiente, sexta-feira. Tem uma leve diferença entre sexta-feira, que nem sexta-feira e peixe é o mesmo sinal. Só que para diferenciar ali levemente, tem gente que sexta, peixe é a mesma coisa, uma leve diferença, ó. Sexta-feira, batidinha, 2 batidinhas. É o mesmo sinal para o peixe. O animal, ó, peixe, peixe. Vamos pensar aqui a técnica da assimilação, o que seria? É como se o anzol, né, fisgasse a boca do peixe, ó. Peixe, peixe. Sexta-feira, batidinha. Sexta-feira, batidinha, tá bom? Então, ó, sexta-feira. Esse sinal tem algo histórico, né? O sinal de sexta-feira. O que seria? O feriado mesmo, né? Sexta-feira Santa, né? Então, ó, sexta-feira, sexta-feira. E também se come peixe na sexta, né? Sexta-feira. Então, ficou peixe e sexta-feira, tá bom? Por conta do feriado mesmo, tá, gente? Então, sexta-feira. E aqui, para fechar, né, o sábado, né? A configuração da mão, ela faz esse movimento, ó, e fecha em S. E fecha em S, tá? Então, ó, sábado, sábado, na frente da boca. 2 movimentos é o suficiente. Sábado, tá? Sábado. É feito na frente da boca, ó, sábado. Esse sinal também é o sinal de laranja, na Libras. Laranja, a fruta, tá? A fruta laranja. Essa configuração de mão, tá, gente? Fruta, fruta. Então, a gente está falando de sábado, sábado. E se eu falasse de laranja? Tem uma leve diferença, a questão do peixe que eu falei, né? O peixe puxa o anzolzinho e o sexta-feira 2 batidinhas, né? Laranja e sábado é o mesmo sinal, a mesma configuração de mão. O que muda aqui é uma leve sucção que você faz por estar representando a fruta laranja, né? Então vamos lá, ó. Sábado. Sábado, expressão neutra. Laranja, ó. Uma leve sucção, como se estivesse ali chupando mesmo a laranja, tá? Ó. Laranja, tá bom? Pode ter gente que faz laranja e sábado com expressão neutra. Mas aí você vai entender de acordo com o quê? Com o contexto ali da conversa, entendeu? Então, dependendo do contexto da conversa, você vai saber que tá falando da fruta laranja ou tá falando do sábado, dia da semana, tá? O certo é o quê? Fazer uma leve sucção. Laranja, mas tem gente que não faz na hora da pressa, enfim. Então, aí você fica muito atento ali à conversa que você está tendo com o surdo, tá bom? Então, vamos lá. Sábado, né? 2 fechadinhas, 2 movimentos e fecha em S, na frente da boca. Sábado. Com essa mesma configuração de mão, se eu jogar aqui pro ponto de articulação na testa, é sinal de aprender. Aprender. Muito usado, gente. Aprender. Então, tá vendo? O que um ponto de articulação faz diante de um sinal já muda todo o contexto ali. Então, por isso que a gente fala das regrinhas, dos 5 parâmetros, né? Que é importante a gente também ficar atento, porque faz parte da gramática da língua, né? Para a gente não passar ali informação de forma deturbada para o surdo. Então, ó, sábado, laranja. E aprender. Na testa, né, que é onde eu vou adquirir o conhecimento, né? Então aqui, ó, tudo vem na minha mente, né? Aprender, né? Aprende, né? Estuda que você aprende, né? Então, fechamos com o sábado, né? Então vamos aqui de novo revisar. Então, primeiro dia da semana. Ah, lembrando, o sábado tem algo histórico também, turma. Dizem que lá na época dos escravos só se podia chupar laranja
aos sábados, e eles ganhavam saco de laranja aos sábados e saco de feijão. Então, ó, laranja aos sábados, então, sábado e laranja, o mesmo sinal. Isso são histórias que a gente aprende e a gente vai transmitindo para as pessoas, né, dentro da língua. Outra história também que eu ouvi falando em relação ao sábado, de laranja, é porque lá na escola, né, Inês, que é a primeira escola para surdos que teve no Brasil e tem até hoje, ela é lá no Rio de Janeiro. E lá parece que tem muitos, eu não sei se tem, mas tinha, né, pés de laranja. E eles se reuniam ali, os surdos, para poder, à tarde, ficarem chupando laranja, né, interagindo ali. Então, também tem essa questão histórica. Então, ó, laranja e sábado, tanto que a gente vê que arrasta até hoje, né? Laranjinha, colocar na feijoada, que come aos sábados, né? Algo histórico aí, tá bom? Então, vamos aqui de novo, né, repassar os dias da semana. Então, vamos lá. Configuração da mão em 7, né, numeral 7. Semana, sempre de dentro para fora. Semana, que vai correr, né? Vamos passar 7 dias. Semana ou semana ou semana ou semana ou semana, tá bom? Eu particularmente uso esse aqui, semana, tá? Eu acho mais tranquilo. Já uso numeral, enfim, fica a critério. Então, dia, né? Que eu falei a configuração de D, a letra D do alfabeto, indicador, 2 toquinhos na têmpora, dias da semana, tá? E aí vem domingo ou domingo, próximo, segunda-feira, próximo, terça-feira, próximo, quarta-feira, próximo, quinta-feira, próximo, sexta-feira, próximo, sábado. Tranquilo, turma? Então, vamos agora aprender os meses do ano, tá? Os meses do ano. Então, primeiramente, vamos aprender como que eu represento mês, né? O mês na Libras. Então, vamos lá. Essa configuração de mão, se vocês olharem, não é a letra D, tá? Letra D, ó, tem a bolinha aqui, né? Indicador estendido com a bolinha aqui. Só que, para representar meses, ele é feita essa configuração de mão. Então, fecho tudo, só indicador estendido e fecho tudo, tá? Essa forma também representa classificador de pessoas. Então, se vocês quiserem dar sequência para aprender mais e mais, depois do básico a gente tem o intermediário, né? Porque o curso ele é feito o quê? Do básico, que é o que vocês estão cursando agora, aprendendo a base da língua, né? E essa base tem que estar bem alicerçada, né? Tem que estar bem assim enraizada para você conseguir ir para as próximas etapas, né? Aqueles que queiram dar sequência nesse aprendizado, né? Então, ó, básico é o que nós estamos vendo. Próximo, intermediário, tá no meio, né? E aqui é o avançado, tá? Então, são esses níveis da língua. Então, aqui vocês estão no básico, né? Que é a base de tudo. Mas essa base tem que estar bem alicerçada para você ter suporte para ir subindo, né? Até chegar no avançado. Então, quando a gente fala de mesa, a gente representa com essa configuração de mão.